o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Amém. Os irmãos, podeis tomar assento. Glórias a Deus. Vamos ver se nós conseguimos concluir essa mensagem nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz com Deus. Muitas vezes, quando eu estou num culto, irmão, eu começo a olhar e ver o que está acontecendo durante o culto com os irmãos que vêm para adorar a Deus. E o que mais nos preocupa de uns anos para cá é o desligamento que está havendo entre as pessoas que estão na casa do Senhor na hora do culto. A gente tem visto, como eu tenho falado para os irmãos, que a gente tem andado bastante em tantos lugares, irmãos. É tanta coisa, e que a gente percebe que o Espírito Santo deixa de mover no meio da igreja por causa de a pessoa estar desligada do trono de Deus. É verdade, aleluia. Quando nós nos ligamos no trono de Deus, quando nós tiramos o tempo do culto para o Senhor, cultuar a Deus é ligar com Ele. Cultuar a Deus é adorar a Ele. Cultuar a Deus, irmãos, é nós abrir a nossa boca e darmos glórias ao nome do Senhor. Cultuar a Deus é esquecer o que ficou, o que aconteceu durante o dia. Isso que tem que acontecer. Nós temos que nos desligar da terra. Nós temos que nos ligar no trono da glória de Deus. E muitas das vezes nós saímos do culto da mesma maneira que nós chegamos. Verdade. E não aconteceu nada. E muitas das vezes é caso de nós criticarmos o culto. Mas a falha é nossa. A falha é nossa. Tem gente que não estuda a Bíblia em casa, mas quando chega na igreja, ali ela começa a ler a Bíblia. Tem outros que, tantas outras coisas, não vou falar aqui para não tomar muito tempo. E parece que nós estamos olhando para um Jesus que não fazia nada e que não acontecia nada. Como o profeta Isaías menciona aqui na sua profecia, 760 anos aproximadamente antes de Cristo vir ao mundo, ele dizia: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi surgindo como um renovo de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, não tinha beleza para que nós o desejássemos. Aleluia! E assim foi quando Jesus veio a esta terra, quando os judeus esperavam que esse Jesus que viria, o Messias, seria um homem belo, formoso, rico, de estatura alta, como era Saul. E como eram tantos homens, Absalão, que diz que dentre os povos dos judeus não existia homem mais belo e mais formoso do que ele. E assim os judeus esperavam que Jesus fosse um homem belo, bonito, aparente, nascido num castelo, numa mansão. Mas não. Deus tinha que cumprir a sua palavra através do profeta. É Jesus, aleluia. Aleluia. Mas de quem foi então que Isaías falou? Como que vai falar para um rei ser assim, sem formosura, sem beleza, e que o povo não ia desejar ele? Ele começou no seu nascimento a ser desprezado. Quando ele nasceu, quando estavam indo para fazer os seus pais não encontraram lugar, hospedaria na cidade, tiveram que ir para uma estalagem. E lá nasceu Jesus numa manjedoura. Ali ele ficou durante aqueles dias ali. Mas ali estava o Filho de Deus. Ele foi crescendo. Vamos correr porque o tempo não vai dar. E ele foi crescendo. E quando ele iniciou seu ministério aos 30 anos,
que ele chegou e começou a pregar a palavra de Deus, a palavra do reino, o povo não acreditaram. Porque eles não acreditavam em um homem que não tinha uma boa aparência. Porque eles não acreditavam em um homem que não era filho de família tradicional. Eles não acreditavam naquele Jesus que estava dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Muitos riam dele, muitos zombavam e desprezavam. Mas quem é este que vem dizer uma coisa dessa? Como que o homem que nós conhecemos, que é filho do carpinteiro, sua mãe é Maria, seus irmãos estão no meio de nós, e não aceitavam a Jesus. Aí Jesus então começou a fazer milagres. Os milagres começaram a acontecer através de Jesus para que o povo cresça. E quando ele chegou naquela festa de casamento, ele fora convidado, e foi a maior felicidade daqueles noivos quando convidaram Jesus para o seu casamento. E lá ele iniciou-se a revelar quem ele era. Quando acabou o vinho, os irmãos sabem dessa passagem, que ele mandou que transformasse aquela água em vinho. O povo começou a olhar e ver um Jesus diferente. E eu quero perguntar nesta noite, se os irmãos sabem, quem é o Jesus que o povo viu? O povo viu um Jesus desprezado. O povo viu um Jesus rejeitado. O povo viu um Jesus que não era o Filho de Deus. Aleluia. E quem foi o Jesus que os discípulos conheceram? Os discípulos conheceram um homem diferente, que ao passar por um pescador disse: vinde, eu vos farei pescadores de homens. Passou em outro que estava coletando imposto e diz: vinde após mim. Eles imediatamente acreditavam naquele Jesus, porque sabia dos milagres que ele estava fazendo. Uma multidão começou então a caminhar atrás de Jesus, porque ele multiplicava pães, porque ele multiplicava os peixes, porque eram muitos milagres que aconteciam. Porque na multiplicação dos pães não aconteceu só a multiplicação dos pães, porque não foi só a multiplicação daqueles peixes, muitos outros milagres aconteceram no mesmo momento. É, Jesus. Porque onde tiver uma multidão de 5.000 homens, não acontece só o milagre da multiplicação dos pães. Ali tinha que acontecer algo mais para que fosse mais milagre. Porque os peixes não estavam crus, eles não comiam peixe cru. Eles tinham que ter algo para distribuir aqueles peixes, que no meio de 5.000 homens, mais quem sabe 10.000 mulheres, quem sabe mais não sei quantas crianças, era muito milagre. É que a Bíblia só registra a multiplicação dos pães. Glória a Deus, aleluia. Mas esse pão tinha que estar assado e pronto para eles comer. Ele veio tudo, porque foi muitos milagres de uma vez só. E quando esses milagres, quanto mais acontecia, mais o povo se ajuntava a Jesus. Mas não era porque ele era o Filho de Deus, é porque ele fazia aqueles milagres. Tanto é, irmãos, que quando ele entrou em Jerusalém, aquela multidão que o aplaudia, aquela multidão que jogava ramos por onde ele passava, foi a multidão que dentro de poucos dias o crucificou. E quando olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Aleluia. Foi assim que a multidão dos judeus, que até mesmo os romanos, que até mesmo aqueles povos mais distantes vinham falar nos milagres, vinham para ver. Mas ele continuou fazendo a obra do Pai. A multidão e os discípulos nunca viram alguém falar daquela maneira. Quando ele subiu no Monte das Oliveiras e se assentou, e aquela multidão ficou embaixo, e ele começou a dizer: bem-aventurados, bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Aleluia. Aleluia. Eles começaram a ver um homem falando diferente. Eles começaram a ver um homem falando: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e disserem todo mal, e vós por minha causa alegrai-vos. Esse homem começou a fazer promessas para aqueles que o seguiam. É, Jesus. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Glória. Mas eu vou e virei outra vez, porque eu quero vos arrancar desta terra.